Olá, chefe. Este é o meu 14º episódio do programa Gestor Valioso. Neste programa, eu ensino você, gestor de fábrica, a dobrar o seu salário, reduzindo os custos de produção em até 40%, resolvendo os problemas de forma definitiva, mesmo que hoje você não saiba como fazer isso. E eu sou o Ademar, e eu fui o gerente de produção na Toyota, onde eu trabalhei durante 21 anos. E neste vídeo, eu vou te explicar como você pode entender melhor a sua fábrica. Normalmente, a alta diretoria da empresa define alguns indicadores que são os principais indicadores para mensurar a saúde da empresa. Eles normalmente são o lucro da empresa, que na fábrica se traduz em custos operacionais. São as reclamações dos clientes, que na fábrica se traduzem em defeitos detectados na inspeção pela qualidade. São a produtividade da fábrica e a quantidade de acidentes. Estes são os indicadores mais comuns que se encontram no mercado. E eu imagino que você também tenha os seus indicadores, ou que a empresa tenha os seus indicadores, mesmo que sejam variações destes que eu mencionei agora há pouco. Mas com que frequência você tem acesso a esses indicadores? Principalmente você, gestor de fábrica, com que frequência você consegue enxergar os custos da sua fábrica? Você só enxerga os custos no mês seguinte? E em relação a reclamações de clientes, esse também você só consegue ver no mês seguinte? E os defeitos de inspeção pela qualidade? Você só tem acesso a esses dados na semana seguinte ou no dia seguinte? E os dados de produtividade da fábrica? Eles chegam até você somente no dia seguinte? E os dados de acidente? Eu imagino que esses dados também só cheguem até você no dia seguinte, não é mesmo? Desta forma, estamos sempre perseguindo o passado. E o passado, que se traduz a um dia atrás, uma semana atrás, ou até mesmo a um mês atrás, para mim, este passado é muito longe. Ao tentar resgatar o que aconteceu nesse passado, normalmente dependemos da memória das pessoas. E quanto mais velho é o acontecimento, mais incerta é a informação baseada na memória das pessoas, pois o nosso cérebro foi feito para esquecer as coisas simples do dia a dia enquanto dormimos. Então, quanto mais rápido o gestor conseguir a informação sobre o custo, sobre o problema de qualidade, sobre o problema de eficiência ou sobre o problema de segurança, mais rápido ele consegue ir atrás do fato, e o fato levantado será mais próximo possível do real, pois o acontecimento ainda está fresco na memória das pessoas envolvidas. E aqui eu vou te explicar como era feito na Toyota. Para o indicador de custos, para que o custo ocorra, primeiro você precisa gastar o dinheiro, não é mesmo? Então, os itens que compõem o custo eram controlados de perto, controlando os gastos. Se a gente for falar sobre todos os itens que compõem o custo de uma empresa, só isso daria para ficar uma semana falando a respeito. Então, hoje eu vou falar só sobre um item de custo. Material de pequeno valor são aqueles materiais cujo valor unitário é menor do que R$ 1.200. E o exemplo mais comum disso são os materiais de escritório. Costumamos comprar materiais de escritório com frequência. Se nós temos um budget para isso, e se só ficamos sabendo o que gastamos no mês seguinte, como você gerencia isso no final do ano fiscal? Você fica controlando a conta-gotas somente nos últimos meses do ano? Na Toyota, realizávamos o controle compra a compra. Somente uma pessoa era responsável por fazer a compra do setor, então quem precisasse comprar o material pedia para esta pessoa. Esta pessoa sumarizava toda a necessidade do setor e fazia um orçamento. Sabe aqueles sites da internet que te mostram o valor online? E depois, esta pessoa apresentava para o gestor aquilo que precisava comprar e o valor a ser gasto comparado com o budget.
E com isso, mês a mês, compra a compra, era feito o controle, garantindo desde o início, a cada mês, que o budget seria obedecido. E para a qualidade, usava uma planilha de Excel e o Power BI, algo bem simples. A inspeção ia lançando os resultados de inspeção em frequências pré-definidas, por exemplo, a cada 2 horas, e lançava esses dados em uma planilha de Excel. E o resultado ficava visível em um monitor na parede da sala do gerente através do Power BI, de uma forma visível que um resultado anormal fica imediatamente visível através de um gráfico de controle. E para a produtividade, a Toyota utilizava a tecnologia da indústria 4.0. Havia um outro monitor na parede da sala do gerente, onde ficava visível, através de figuras e cores, quando a linha parava devido a alguma anormalidade, e um contador para saber quanto tempo a linha está parada. Assim, o gerente sabia da sua mesa o momento em que uma linha parava e quantos minutos ela está parada até agora. E quando esta parada ultrapassasse 15 minutos, o gerente ia para a linha e confirmava pessoalmente o motivo da parada. Esse tempo de 15 minutos é um parâmetro que foi definido para a fábrica de Indaiatuba, pois era um tempo só uma pequena parcela das paradas diárias chegava. Pois, se for definido um tempo de parada onde se encaixam muitas paradas durante o dia, o gerente ficaria só fazendo isso o dia todo. Assim, a definição de um tempo adequado para realizar o controle é muito importante e será baseado na situação atual da empresa. E a empresa melhorando, devemos rever sempre este tempo. E para a segurança, devido à baixa quantidade de ocorrências, a informação era compartilhada imediatamente pelo WhatsApp, uma ferramenta que todo mundo tem, não é verdade? E logo que a mensagem chegava, o gerente ia ao local de ocorrência imediatamente e acompanhava cada uma das ocorrências pessoalmente. Com isso, mesmo na Toyota, nós ainda enxergávamos o passado, mas um passado muito mais próximo, e conseguimos informações muito mais precisas da realidade do que está acontecendo através do ato de ir pessoalmente ver o que está ocorrendo. E o gerente dava o direcionamento para as atividades. Mas não tem como o gerente acompanhar 2 ou 3 turnos. Para isso, os relatórios de final de turno continuam sendo importantes. Mas eu te pergunto, alguma vez você já recebeu algum relatório onde você notou que a informação não era precisa? Eu imagino que não, porque como nós não vimos o fato, nós não percebemos a falta de precisão. Mas ao acompanhar, você vai percebendo estas faltas de precisão. E você, com isso, pode instruir as pessoas a escreverem melhor. E com isso, com o tempo, os relatórios vão ficando cada vez mais precisos e mesmo você não estando na empresa, você consegue entender perfeitamente o que aconteceu através dessas instruções. Mas você deve estar pensando: ah, Toyota consegue fazer isso porque ela é uma empresa com bastante dinheiro. Sim, concordo parcialmente. Concordo que quando a Toyota começou a fazer isso, essas soluções eram bem caras, mas atualmente temos soluções mais acessíveis. O Power BI, por exemplo, ele custa R$ 159 por mês. A sua fábrica não consegue pagar R$ 159 por mês pelo Power BI? Antigamente, a indústria 4.0 era bem cara, mas hoje você consegue montar soluções caseiras feitas pela própria equipe da manutenção. Procure uma pessoa na equipe da sua manutenção que saiba um pouco sobre a indústria 4.0. Eu tenho certeza que você vai achar alguém na sua equipe. Assim, eu te desafio a parar de ver o passado distante. Tente criar metodologias para que você consiga ver um passado mais próximo
mas não busque a perfeição de primeira atacada. Por exemplo, se hoje você só enxerga um mês para trás, por que você quer começar a enxergar a partir de manhã um minuto para trás? Para isso, talvez exija mudanças radicais, e isso sim pode custar muito dinheiro. Mas ao invés disso, por que não enxergar 2 horas antes? Por exemplo, com alguém lançando em uma planilha de Excel a cada 2 horas. Mas o importante é que o resultado fique visível e um monitor na frente das pessoas que precisam dessa informação. E quando uma anormalidade acontecer, que a anormalidade fique visível para que você consiga tomar uma ação imediatamente. E aí, fez sentido para você? E aí, vamos melhorar o controle dos indicadores? Só assim você será capaz de entender realmente o que está ocorrendo dentro da sua fábrica. Bom, galera, compartilhe esse vídeo para ajudar o seu colega gestor de fábrica e se inscreva no meu canal. Falou, até mais!